Bom dia a todos, tá? Meu nome é César Maia, eu sou professor do PPU, tá? Estamos iniciando essa sessão do Diálogos. Como eu já falei antes de iniciar a gravação, estou pedindo autorização a todos, tá? Para a gravação, todos que se sentirem confortáveis permaneçam aqui, os que não quiserem podem se retirar da sala, ok? E já entendendo que todos autorizaram a gravação aqui, ok? Tá? Bom, sejam todos bem-vindos, tá? Com muita felicidade que nós estamos aqui, em mais um Diálogos aqui, tá? Que é uma grande oportunidade para a gente entender um pouco mais o que nós próprios fazemos, né? Entender o que os colegas estão pesquisando, entender o que o programa em que linha que ele está indo, em que direção que ele está indo, né? Então, é um grande incentivo para a gente poder popularizar um pouquinho mais o que nós próprios fazemos, e é uma grande iniciativa dos alunos, uma participação conjunta, uma certa sinergia que nós temos, tá? Desde o primeiro diálogo. Então, eu acho muito válido, muito interessante, tá? E estão de parabéns pela organização, tá? A todos que estão aqui auxiliando e participando dessa organização. Tá? Me solicitaram que eu fizesse uns 10 minutinhos de uma explicação muito breve, tá, do nosso grupo de pesquisa, né, do grupo que eu coordeno. Então, eu vou tentar ser bastante sucinto aqui, porque, de certa forma, praticamente todos conhecem mais ou menos a linha de cada professor, de cada grupo de pesquisa, né, mas o meu grupo se chama ARC3, que é o Processo, Projeto e Comunicação na Arquitetura. Esse é um grupo que existe desde 2007. Nós estamos atualmente com vários alunos de mestrado, iniciação científica e doutorado participando do grupo, né? Além dos professores Maurício Azuma e Paulo Lopes, que também participam intensamente do grupo. Okay? O nosso grupo faz pesquisas com uma pegada muito próxima à comunicação no processo de projeto, né? Como que a gente consegue desenvolver o projeto, tá? E como que se comunica, tá, dentro desse processo, levando em consideração os vários agentes que atuam no projeto, né? Então, todas as pessoas que têm alguma interface no desenvolvimento do projeto, tá? Nós fazemos coleta de informação, fazemos uma série de sistemáticas para identificar como acontece esse processo do projeto e como acontece a comunicação entre os diversos agentes que interagem no projeto. E, ultimamente, nós temos tido uma pegada muito interessante, né? Inicialmente, nós tínhamos pesquisas na área de avaliação pós-ocupação, que é, basicamente, tá, uma avaliação retrospectiva de tudo que foi feito em um ambiente construído, sob a ótica não apenas do técnico, que é importante, mas também das pessoas que usam o ambiente. Então, a avaliação pós-ocupação se propõe a verificar como que o ambiente foi ocupado, como que ele foi usado, e com isso ter um feedback para entender como nós podemos melhorar novos projetos ou corrigir questões que podem existir no próprio ambiente. E, atualmente, nós estamos indo mais na direção da avaliação do projeto, avaliação pré-projeto, que é basicamente a discussão dos aspectos do projeto antes do projeto ser iniciado ou bem no início do processo de projeto. Tanto a avaliação pré-projeto quanto a avaliação pós-ocupação têm a mesma linha de pensamento. Nós só podemos fazer o projeto ou só podemos entender a ocupação dos ambientes sob a ótica dos seus usuários. Tá? A qualidade do ambiente construído é entendida pelo atendimento à necessidade das pessoas que usam esse ambiente. Então, nesse aspecto, a avaliação pré-projeto, assim como a avaliação pós-ocupação, ela tenta coletar informações com os usuários ou potenciais futuros usuários para que a gente possa entender essas demandas, essas necessidades, esses desejos, esses anseios que as pessoas possuem para poderem usufruir o espaço físico, seja urbano, seja edifício, o que for. Então, todas essas características fazem essas várias linhas. E uma das que nós estamos tendo uma inserção bastante interessante ultimamente nas pesquisas, tá?
tanto na área da arquitetura da saúde, né, na área da habitação, são duas áreas muito, digamos assim, intensas aqui nas nossas pesquisas, tanto a habitação social, quanto a habitação temática, quanto a própria edificação na área da saúde. Então, temos várias pesquisas, né, de vários orientandos que trabalham com isso, né, e também temos a pegada tecnológica, né, então, nós trabalhamos um pouco com a realidade aumentada, né, várias pesquisas do professor Paulo Lopes vão nessa linha, tá? Trabalhamos também com o VANT, né, o veículo aéreo tripulado, né, não tripulado, tá? Que são pesquisas vinculadas ao professor Maurício Azuma, que trabalha muito com o Historical BIM, né? E também nós também trabalhamos com o próprio BIM e realidade virtual. Nós temos várias pesquisas fazendo a realidade virtual, a realidade mista, a realidade aumentada, tá? E todos esses processos, esses instrumentos, basicamente para discutir o processo de projeto, para discutir o projeto em si, ok? Tá? Então, basicamente é isso, tá? Estão todos convidados a ver o nosso grupo. Tá? Tem uma página do CNPq, que o grupo está consolidado ali já há algum tempo, tá? Na página do PPU também tem os links necessários para que vocês possam acessar, ok? Tá? Então, vou falar muito rapidamente isso, e eu já vou fazer a abertura dos trabalhos que nós vamos ter hoje, ok? Tá? Então, basicamente, tá, nós temos 5 trabalhos que serão apresentados aqui, tá? O primeiro vai ser do Leonardo Teixeira Bortoleto, Leonardo Teixeira Bortoleto, que é um aluno de mestrado da UEL, foi nosso aluno na graduação, atualmente está fazendo a sua pesquisa junto com o Grupo Lata, do professor Jorge Daniel, tá? E o tema do Leonardo é a avaliação do comportamento de vigas de bambu laminado colado, submetidos à proteção longitudinal. Logo após, nós vamos ter a apresentação do Renan Avance, né, que é aluno de doutorado da UEM, orientado pelo professor Renato Leão, tá, que ele vai apresentar a pesquisa da tese dele, com Domingo Bongestap e Curitiba, uma trajetória singular. Logo após, então, teremos o trabalho da Natália Fernandes de Moraes, que também é um mestrado na UEL, tá? E o tema, ela é orientada pelo professor Rovenir Duarte, tá? E o tema dela é a elaboração de imagens a partir da perspectiva de não representacional, a busca pela imagem sem semelhança. Logo após esses 3 primeiros trabalhos, nós vamos ter um intervalo, né, de 20 minutinhos para descanso, tomar um pouquinho de água aqui, tá? E depois, às 9 da manhã, nós retomamos aqui com 2 trabalhos de iniciação científica. O primeiro é o da Megan Ribeiro, aqui da UEL, tá? Ela é orientada pela professora Milena Kanashiro, e o trabalho dela é sobre caminhabilidade em contextos emergentes, uma análise do estado de arte no Brasil, do estado da arte no Brasil. E depois, às 9h10, nós vamos ter o trabalho do Rafael Vieira, também iniciação científica, orientado pela professora Fabiola Cordovil, que ele discute sobre o projeto Metronor para o eixo norte do Paraná, projetos urbanos específicos e seus detalhamentos, ok? Como já são 8h10, então eu vou abrir inicialmente a palavra para o Leonardo, para ele poder começar a apresentação dele aqui. Leonardo, a sua bola. Ok, bom dia, gente. Eu vou aqui apresentar, então, só um minutinho. Estou conseguindo enxergar aí? Sim, sim. Ok. Então, como o professor Sérgio já falou, me chamo Leonardo Teixeira Bortoleto, sou orientado pelo professor Dr. Jorge Daniel. Eu faço parte do grupo de pesquisa LATA, que é o Laboratório de Arquitetura, de Tecnologia e Arquitetura na UEL, e a minha pesquisa, claro, está situada na linha 2, né? Que é a avaliação de subsídios para um projeto, processo e produto. Meu tema, como o João César já falou também, meu título, é a avaliação do comportamento de vigas de bambu laminado colado submetidas à proteção longitudinal.
Então, para dar um início sobre minha pesquisa, sobre o que ela fala, vou trazer uma breve introdução, que seria por que o uso de um bambu como material alternativo. A demanda populacional e habitacional está cada vez maior no mundo inteiro, e isso, eles estão procurando usar matérias-primas mais renováveis para ajudar nessa sustentabilidade. Mas, apesar disso, então, aqui no Brasil, o maior uso é a madeira, mas dos 9 milhões de hectares de árvores plantadas para o uso da construção civil em si, aqui no Brasil, 6% são destinados à construção civil na fabricação de painéis de madeira para fechamento de janelas, de folhas de porta ou de formas para construção em concreto. Então, não é realmente um uso efetivo para renovável e sustentável, como uma estrutura ou alguma edificação em si. Então, a escassez do fornecimento da madeira, mais o aumento populacional, tem buscado materiais alternativos hoje em dia. E as materiais alternativos, que é uma solução que muita gente já dá, e eu também quero mostrar isso, é o bambu. E por quê? O bambu ele possui um rápido crescimento, que possibilita colheitas em ciclos curtos, de 2, 4 até 6 anos. Ou seja, nesse pouco tempo, você já consegue colher o bambu para usar para vários tipos, então, principalmente estrutural. E se você fazer um corte correto do bambu, ele cresce no mesmo local. Então, você não precisa replantar o pessoal que chama de toiceira, que é a parte onde tem todos os bambus. Então, ele é fácil crescimento, então, também sustentável sempre vai ter lá se você fazer o corte correto. Além disso, o Brasil possui grandes variedades de espécies, mas são mais de 27 catalogadas, e uma delas são a que eu trabalho, e também possui grande desempenho industrial. Como assim desempenho industrial? Você consegue fazer várias coisas com bambu, de alimentos, que é o broto, a utensílios domésticos, tábuas, facas, a estruturas, a fechamento, a vedação, a estética. Então, com o material, você consegue fazer várias etapas. Então, por isso é bom utilizar o bambu como material alternativo sustentável. E também, para vocês entenderem, aqui é um mapa onde se está em colorido, que são os mapas onde tem maior densidade populacional. E tendo maior densidade populacional, onde tem maior déficit habitacional também. E, por acaso, essas regiões são as mesmas que possuem mais florestas de bambu. Então, por que não utilizar isso? Onde está precisando de mais déficit habitacional, não utilizar um material que é onde também é bastante encontrado. Então, assim, meu objetivo da minha dissertação é desenvolver e analisar o comportamento estrutural de bambu da espécie, no caso que eu estou utilizando, que é Dendrocalamus asper, utilizando-se na forma de vigas laminadas coladas, protendidas. Para alcançar esse objetivo, será aplicado um conceito de arcocombinato, que eu vou mostrar qual é esse conceito, porque assim eu vou visar aumentar as dimensões desse elemento para alcançar grandes vãos e para ser melhor utilizado na construção civil. Então, agora eu vou explicar mais ou menos o que é esses conceitos, para vocês entenderem. Antes disso, na minha pesquisa, eu fiz toda uma pesquisa exploratória da literatura, para me saber aonde eu estou falando, aonde que eu estou entrando, quais pesquisas tem sobre o meu tema, porque é uma pesquisa meio recente sobre a proteção do bambu, então não se conta muita coisa, então eu tive que fazer toda uma pesquisa exploratória para ver onde eu estou entrando. Então, aqui foi as etapas que eu criei, que são 4, a escolha de base de dados, os critérios para a inclusão, que foi nos últimos 5 anos, porque pesquisas recentes, tecnológicas, estão sempre mudando facilmente. Então, se eu pegasse de 10 anos, já estaria ultrapassado para a minha pesquisa. Então, eu peguei de 5. Os critérios para exclusão, porque eu escolhi alguns artigos e porque eu qualifiquei alguns artigos. Então, aqui está mais ou menos um resumão só do que eu fiz. Então, eu fiz uma pesquisa de dados, onde eu utilizei a base dos Scopus, do Web of Science, fiz o string de busca com as minhas palavras-chave que eu utilizei, que eu não coloquei aqui, porque eu acho que isso ia ficar muito pesado. Então, desses aí, achei 98 na Scopus, 78 na Web of Science, mais 54 que eu já tinha achado antes para minha pesquisa sozinho. Nisso, eu fiz uma filtragem por algum aplicativo, que é onde estava 126 duplicados incompletos ou de conferência, onde eu escolhi conferência também, que eu só queria artigos publicados em revistas. Tive 304 publicações. A 304, eu li o título, resumo, palavras-chave e conclusão. Desses 304, lendo tudo isso, eu tirei 27 relevantes. Essas 27 relevantes, então, foi quando eu encontrei a palavra bambu engenheirado. É onde um bambu que passa por um processo de laminação, que ele é engenheirado para uso na indústria.
E nessa divisão, e nessa processo, ele tem a divisão, que é a laminação, a colagem, a prensagem e o pós-processamento, que é a lixagem, e como ele vai ser preparado para ser uso da indústria. E, além disso, nessa pesquisa, eu achei esse autor, Dal Letbeck, onde ele faz uma revisão sistemática de todos os artigos já publicados de bambu. E nele eu achei um autor, que é o Muljuman, de 2014, que trabalhou com minha espécie, vai trabalhar com meu tipo de prensagem, e lá ele introduz o conceito de arco recombinado. Então, dá para perceber na foto da esquerda como é a laminação, o comum, você pega o centro, e do lado do direito dá para perceber como que é esse arco recombinado, onde você aproveita a curvatura natural do bambu para estar fazendo essas lamelas. E por que isso é bom? Essa pesquisa mostrou grande avanço de resistência. Porque, só dando adendo da parte morfológica do bambu, a maior concentração de parênquima está nas bordas externas. Então, uma maior concentração de parênquima, maior resistência também o bambu tem. Então, quando eu utilizo o arco recombinado, eu vou ter maior resistência por causa do parênquima. Então, isso foi um jeito de laminação muito bom de encontrar na literatura, que ainda está sendo pouco usado, então eu quero utilizar também para mostrar esse uso. A minha metodologia vai ser experimental. Aqui é um fluxograma das minhas atividades que eu vou fazer no laboratório. Então, da coleta, armazenamento, da classificação por produtividade, até a preparação em laboratório e para onde eu quero chegar. No momento, a minha pesquisa se encontra nessa preparação de lamelas e teor de umidade. Então, está nessa primeira coluna ainda. O principal motivo é eu trabalho com material vivo. A minha coleta já foi utilizada de bambu, eu perdi porque teve ataque de insetos. Mesmo fazendo o tratamento correto, não sabemos o que aconteceu. Então, eu tive que refazer novamente a coleta e mudar alguns desse fluxonograma que eu vou mostrar agora. Então, meus resultados de discussão fiz o corte, como dá para ver pela fotinha aí, esse é o corte correto, para o bambu começar a nascer novamente no mesmo local. Fiz o transporte, o armazenamento, e eu também aproveitei, já que eu estou recolhendo novamente, eu fiz a perfuração e limpeza. Perfuração por quê? Do diafragmas. O bambu está fazendo esses frisos aqui, ó, diafragmas que são fechamentos que, então, eu preciso perfurar esses diafragmas para o meu tratamento que eu vou falar na próxima vez, adentrar em todo o cômodo do bambu. Não ficar preso apenas nas extremidades. E por quê? Como teve muito ataque de insetos, também na literatura, em artigos, eu achei a questão da substituição química da seiva, onde eu vou fazer essa substituição química da seiva com ácido bórico, sulfato de boro, onde eu vou tirar todo o amido do bambu, que é o principal ataque por causa do amido, vem daqueles parênquimas lá, naquela foto anterior. E também, com sulfato de boro, se eu tiver ataque de insetos, eles vão comer e vão acabar morrendo. Eu também utilizei esse tipo de substituição química da seiva, porque são um ácido e um sulfato encontrado na natureza. Claro que o ser humano produz em grande escala, mas é um ácido natural, vamos assim dizer. Então, até aquela lista de descarte correta de ácidos, do ácido bórico não tem nenhum problema. O único que eu não posso jogar em rios, porque afeta peixes. Mas, do resto, ele é um bom inseticida, que eu posso pegar depois dessa água e sair jogando em plantações, e etc e tal. Então, por isso, eu também tentar buscar a sustentabilidade nessa substituição química da seiva. E também, agora, um pouco dos resultados das discussões, nós já estamos preparando a laminação da minha pesquisa. Porque, como eu quero atingir uma grande dimensão da minha estrutura, viga, eu não vou, as laminações hoje em dia que se utilizam são lamelas muito pequenas. Então, em discussões com outros grupos do Lato, que trabalham com bambu, com o meu orientador e também na literatura, nós chegamos nesses ângulos e já testamos, onde conseguimos maior dimensão. Então, é da literatura, mas com algumas adaptações novas na laminação. Então, esperamos conseguir laminar e ter maior dimensão para, assim, estar testando no laboratório toda essa parte. Então, estamos, igual eu falei na primeira coluna, fazendo tudo ao mesmo tempo, a secagem, precisão de lamelas, porque teve alguns problemas, né, do meu sistema material vivo. Então, na minha pesquisa se encontra nisso. Aqui são algumas referências que eu utilizei, então, nessa apresentação, caso alguém tenha alguma dúvida, principalmente a questão dos bambus. E, por final, eu queria agradecer ao professor Jorge Daniel, aos membros da Pesquisa Lata, e também ao PPU, por ter organizado esse evento, que é muito importante para todo mundo.
Obrigado, gente. Obrigado, Leonardo. Vamos passar, então, agradecer ao Leonardo. Nós vamos fazer todas as discussões, tá? No final, das 9h20 até as 10 horas. Então, vamos direto agora para o próximo, que é o Renan. Tá certo, bom dia a todos. Vou compartilhar a apresentação. Apenas me sinalizem se está aparecendo para vocês. Sim, dá para ver. Tá bem. Bom dia a todos. Eu sou Renan Vance. É um prazer estar aqui nesse evento, participando com vocês. É a primeira vez que eu participo do Diálogos, na finalização da minha pesquisa de doutorado, junto com o professor Renato Leão. Eu sou formado pela UEM, também fiz mestrado pela UEM com a professora Fabiola, e agora o doutorado desenvolvo uma pesquisa dentro do grupo de pesquisa, né, das pesquisas do professor Renato, de ideias globais, respostas locais, a gente estudando a ressonância, né, em Curitiba, da arquitetura e do urbanismo na segunda metade do século XX. Eu trago para vocês hoje uma parte da minha pesquisa, uma linha dela, né, que tem como título Domingos Bons Gestados e Curitiba, uma trajetória singular em um contexto de inflexões urbanas e arquitetônicas. Eu gostaria de começar dizendo para vocês que um panorama introdutório da pesquisa como um todo, para depois a gente olhar para uma questão mais específica da pesquisa. A pesquisa ela tem um cenário, esse cenário é Curitiba, é a capital do nosso estado, é a cidade que se desenvolveu potencialmente a partir da segunda metade do século XX. Então, a gente também tem um tempo, um marco temporal dentro dessa pesquisa. Possivelmente esse marco não é só local, mas ele é global também. A gente está interessado e motivado, então, porque estava acontecendo arquitetonicamente e urbanisticamente na segunda metade do século XX. Um fenômeno que a gente estuda dentro desse marco temporal é a transformação da arquitetura modernista, né? Essa inflexão, esse processo de transformação que começou a partir da década de 50, da década de 60, de forma global, como isso chegou no Brasil, né? E diante dessas transformações, também a aproximação que os arquitetos e urbanistas tiveram com as ideias pós-modernistas. Então, existe um fenômeno que nos motiva e que nos interessa na segunda metade do século XX. Diante disso, também existe um movimento, né? Como que os arquitetos, quais são as ações projetuais que os arquitetos, diante desse período de inflexão, desse momento de transformação, eles projetaram, né? Como que são as ações projetuais desses arquitetos diante desse período de grandes mudanças? A pesquisa, de modo geral, vai tentar responder, então, como que se projeta diante desse momento de mudanças, de inflexão? Como que é a prática de projeto? O que muda o projeto que está passando de um movimento consolidado, mas extenuado, cansado, como a gente vê esse processo de revisão da arquitetura modernista, e como que então esses arquitetos se aproximam dos ideais pós-modernistas. Como é projetar dentro desse período? A pesquisa, então, vai se apoiar em objeto, que são os próprios projetos. A gente utiliza um termo que é questionar o projeto, como que esse projeto pode nos dar respostas para responder a essa questão de como se projeta, de como que é o método de projeto. Para que a gente possa, então, colocar solo nesse cenário, nesse tempo, nesse fenômeno, né, nesses movimentos na questão, e também analisar esses projetos, a pesquisa, então, tem um arquiteto para isso. A gente estuda um arquiteto Domingos Henrique Bons Gestados, nascido em Castro, mas mudou-se para Curitiba muito cedo, é um arquiteto de grande importância para o cenário do nosso estado, é um arquiteto ainda vivo, ainda que produz arquitetura, e que é um arquiteto que a historiografia ainda não tem, ainda deixa as lacunas, né? Ainda não existe pesquisa sobre esse arquiteto de forma aprofundada para entender. Por isso, o objetivo da pesquisa é mapear a produção arquitetônica do Domingos Bons Gestados, a produção institucional dele,
compreendendo a sua prática de projeto frente a esse contexto de inflexão arquitetônica e urbanística, posto a partir da segunda metade do século XX. A gente quer entender como que o Domingos Bom Gestables projetou, como ele se portou diante desse momento de inflexão arquitetônica. A pesquisa, então, para poder responder essas questões e entender esse fenômeno, ela tem como revisão dois momentos. O primeiro momento é justamente estudar essa inflexão, né? E a gente parte de dois caminhos. Primeiro, que é entender o que foi essa revisão da arquitetura modernista, né? Essa revisão crítica da arquitetura modernista, o que é que se estava criticando, o que é que se estava mudando a partir desse movimento modernista, na década de 50 e 60, essas transformações, o que estava sendo fissurado, que estava tendo ruptura, ou ainda as questões projetuais que estavam tendo continuidades. A pesquisa, então, vai se pautar diante de uma bibliografia seminal desse período, da década de 60 e da década de 70, considerada uma bibliografia importante desse período. A gente vai falar de Aldo Rossi, de Robert Venturi, de Anne McHarg, a gente vai também Norbert Schuss, Jane Jacobs, Kevin Lynch. A gente vai estudar esses livros que na década de 50, 60 e 70 puderam trazer esse processo de revisão. Ao mesmo tempo que a gente vê essa bibliografia, a gente se insere dentro do contexto dessas ideias pós-modernistas, dessas mudanças, para que a gente possa, então, até mesmo entender quais foram essas ideias pós o movimento modernista, quais foram essas ideias que se pautaram e que se consolidaram diante desse momento de inflexão. Esse é um primeiro período da revisão bibliográfica da pesquisa. A pesquisa também vai se pautar em outro momento, que é estender a arquitetura de Curitiba em um contexto após Brasília, né? A gente vai ter uma mudança nacional, em uma consolidação nacional com Brasília, do movimento modernista, mas, ao mesmo tempo, a gente tem Curitiba procurando outros caminhos, ou tendo outras experimentações projetuais. Uma experimentação híbrida, que alguns estudos já nos mostraram. A Praxis existia um grupo de arquitetos atuantes, ganhadores de concurso. A Praxis de um grupo de arquitetos que chegou em Curitiba para a formação do próprio curso de arquitetura da Federal do Paraná, na década de 60, o primeiro curso de arquitetura de Curitiba, arquitetos vindo de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, trazendo ideias desses contextos mais metropolitanos para uma cidade de Curitiba que estava se tornando uma grande capital, né? E ainda mais ingressando e consolidando um curso de arquitetura para o Estado. Essa revisão bibliográfica, então, traz esses dois momentos para que a gente possa entender esse fenômeno, esse contexto, alinhado às ideias globais e também alinhado à ressonância disso no contexto local. A metodologia que a gente utiliza tem duas frentes, uma frente exploratória e uma frente analítica. O que eu trago para o evento Diálogos é essa frente exploratória, que eu entendo que é buscar sobre a trajetória do arquiteto. A frente analítica, que é questionar os projetos, analisar os projetos, está sendo desenvolvido na pesquisa, mas pelo nosso tempo, eu procurei trazer somente essa frente exploratória para a gente entender por que Bom Gestables, por que a escolha desse arquiteto, como que ele pode contribuir para que a gente possa responder essa questão de pesquisa, muito alinhado com a ideia de metodologia de projeto. Nesse processo da trajetória do arquiteto, a gente tem o Domingos formado pela Universidade Federal do Paraná, pela primeira turma da Federal do Paraná. Ele se insere dentro desse contexto inicialmente. O Bom Gestables também, na década de 60 e 70, vai trabalhar no IPUC, no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que estava sendo configurado juntamente com o curso da Federal do Paraná no mesmo período, além de traçar um trabalho muito colaborativo com o arquiteto Jaime Lerner, uma sociedade de um escritório configurado também dentro desse período da década de 60. Então, a gente tem um arquiteto
inserido em um contexto realmente novo para Curitiba, mediante a inauguração do curso de arquitetura e da inauguração de um instituto de pesquisa e planejamento para a cidade. Após isso, Bom Gestabs também vai fazer parte, como arquiteto, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Curitiba, já na década de 70. Ele vai participar também de inúmeros concursos, com um processo colaborativo com arquitetos, até chegar na década de 90, projetando ícones da arquitetura de Curitiba, como a Ópera de Arame, a Unilivre, o Gabinete do Governador, que vão ganhar destaque no cenário internacional, inclusive nas revistas e participando de Bienal. Renan, só para avisar você que o seu tempo já deu, tá? Só para você dar uma Então tá jóia. Tá bem. A gente, então, tem esse arquiteto configurado numa formação, num processo plural, né, numa configuração de atuação em diferentes frentes institucionais, desde o curso da Federal do Paraná, passando por institutos e órgãos governamentais. A pesquisa, então, diante desse processo plural, entende que esse arquiteto está inserido em uma escala de atuação diversa, heterogênea. Então, como que ele projetou em cada instituição? E a gente entende que dentro desse processo ele não segue um código. A gente tem um arquiteto inserido em um contexto urbano, curitibano, político e cultural, ainda mais de proximidade com o Jaime Lerner, governador e prefeito várias vezes do estado. Então, como que se projeta desde uma cidade, né, tendo a cidade, então, como um dado de referência. E a gente também está com esse arquiteto inserido em um contexto de dilema projetual, né, como que se projeta diante desse momento de inflexão, de transformação. Há um processo de distanciamento da arquitetura modernista e também de aproximação de uma sensibilidade pós-modernista, que é o que a pesquisa está entendendo. Eu agradeço ao professor Renato, meu orientador, ao Domingos Bom Gestabs pelas portas abertas, assim como a sua esposa, a arquiteta Mônica Gomara, o Instituto Jaime Lerner e o IPUC pelas portas abertas, o grupo de pesquisa, também ao PPU pelo evento. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Renan. Parabéns pelo trabalho aqui. Tá? E eu vou passar já direto para a Natália Moraes para apresentar o trabalho dela de mestrado. Natália. Olá, bom dia. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu colocar. Tá indo certinho aí? Está sim. Então, como o professor já introduziu no comecinho, eu me chamo Natália, meu trabalho de mestrado, meu projeto de mestrado, ele é orientado pelo professor Rovenir, e esse trabalho que eu vou apresentar, ele faz parte de um trabalho maior, né, de mestrado, e ele é só uma parte que vai ser aplicada nesse projeto maior. Então, esse daqui que eu vou apresentar hoje, ele leva como tema a elaboração de imagens a partir da perspectiva não representacional, a busca pela imagem sem semelhança. Então, introduzindo aqui de forma breve, em meados dos anos 90, ao surgimento, né, da teoria não representacional, e ela vem com a defesa, né, de um olhar afetivo do mundo, porque ela vem questionar um pensamento representacional que ele vem de forma muito dominante durante muito tempo, né, na construção do conhecimento e na forma como a gente conhece o mundo. Então, ela fala que esse pensamento representacional, ele reduz muito a forma como a gente tem contato e a forma como a gente conhece, né, o mundo. Então, esse pensamento representacional, ele busca fazer com que a gente enquadre todas as formas como a gente conhece o mundo em identificações e coisas já preconcebidas, né, que a gente já tem, de forma com que haja essa redução, né. Então, ele vem questionar isso, falando que o mundo ele é muito mais amplo e muito mais complexo,
Então, ele vem em defesa dessa ampliação, né, dessa forma de conhecimento do mundo. E esse pensamento não representacional, eu acho interessante elencar aqui, que embora esse nome teoria não representacional, ela dê a ideia de que ela negue, né, o representacional, muitos autores eles apontam, né, que ela não nega, tanto que ela é dependente desse olhar representacional para ser existente, né, mas ela traz uma ampliação, né, dessa visão representacional de mundo, né, ela busca trazer de aumentar essa forma como a gente conhece do mundo. Então, muitos autores, eles apontam também como uma teoria mais que representacional, ao invés de uma teoria não representacional. E, então, esse pensamento não representacional, ele se expande, né, para o campo da cartografia e origina as chamadas cartografias afetivas, que, diferente das cartografias tradicionais, né, que antes elas buscavam ser muito objetivas e trazer aspectos físicos do meio ambiente e todas essas questões muito mais objetivas, né, do mundo em que a gente vive, elas buscam, a partir desse momento, tentar incluir o corpo, e aqui eu digo corpo enquanto tanto material quanto imaterial, aqui ele não faz essa distinção somente corpo humano, ou corpo, são corpos de vários aspectos, ele busca trazer esse corpo e a imprevisibilidade do cotidiano para os seus registros, né, porque ele fala que tudo isso faz parte do mundo, né? Então, por que a gente não vai fazer o registro de todos esses aspectos do mundo para a gente fazer esse conhecimento desse mundo da forma como ele se apresenta para a gente, né? Então, Deleuze fala que essa forma de conhecimento, ela busca incentivar processos criativos, né? Porque ela foge dessa forma de reconhecimento, dessa forma de redução. É trazer a partir do que a gente já conhece uma nova forma da gente conhecer a realidade, né? Então... Só um instantinho, é que aqui não está passando para a gente, você ainda está na primeira... Ah, não está? Eita. Agora passou. Agora tá foi? Agora aparece a introdução. Ai, que estranho, peraí, deixa eu ver. Não está passando, né? Agora está na tela da introdução. Eita, peraí, deixa eu ver como que eu posso fazer aqui. Quando eu falei que não estava passando, aí passou para a introdução e ficou. Aí, foi. Agora foi. Tá indo, né? Natália, Agora você quer testar? Desculpa te cortar, Tia. Quer testar se está passando tudo? Não, então, tá aí, acho que tá, né, agora. Tá. Agora tá. Agora tá, né? Desculpa interromper, tá, Natália? Ah, não, obrigada por ter avisado. Senão eu ia estar passando aqui, ninguém ia estar vendo. Obrigada. Então, aqui, aqui eu passei, essa daqui foi a primeira imagem, depois essa. Então, esses registros cartográficos, né, eles podem ser feitos de todas as formas e em diversas técnicas, né, aqui nesse trabalho eu vou focar na produção de imagens desses registros, embora eles possam ser feitos por meio de vídeos e tudo isso, e de todas as outras formas. Então, essa forma de produção de imagens, ela ainda é muito questionada, porque como essas cartografias afetivas, elas buscam trazer esses aspectos do cotidiano que muitas vezes dizem respeito ao movimento, dizem respeito ao fluxo, essa variação de intensidade, variação de acontecimentos, né, diz respeito a uma variação de tempo, como trazer essa variação para algo que se diz estático, né, que no caso são as imagens. Então, ela ainda é muito questionada em relação a isso. Então, e também tem um aspecto do corpo, né, para trazer esse aspecto do corpo também para essas imagens, é um aspecto que a cartografia afetiva, ela busca também. Então, o filósofo Gilles Deleuze, ele traz o conceito de imagem sem semelhança em seus estudos, no qual ele fala que uma imagem, que essa imagem, né, ela instaura um conhecimento sensível do mundo, que ele vai além dessas aparências, dessa semelhança por meio dessas aparências e das formas reconhecidas, então isso vai de encontro com a imagem da perspectiva não representacional, né? E então ele também cita também uma frase do pintor Cézanne, que eu acho que diz muito também a respeito disso, que ele fala que busca trazer uma semelhança mais profunda, né? E não uma semelhança por meio dessas aparências, de uma semelhança estética.
E quando ele vai falar dessa imagem sem semelhança, ele fala sobre 5 caracteres para sua composição, e nela ela também tá tratando sobre pintores, né? Isso eu acho importante também deixar destacado. Então, o objetivo desse trabalho é aproximar, estabelecer e aprofundar discussões teóricas entre a produção de imagens segundo a filosofia deleuziana e a teoria não representacional. A metodologia utilizada foi a realização da sistematização de uma revisão literária integrativa sobre a imagem sem semelhança na filosofia de Deleuze, e imagens com a perspectiva não representacional a partir desses autores elencados, como Massumi, Latham, McCormack. Então, os resultados e as discussões obtidas, o resultado foi um quadro conceitual no qual há uma relação entre os 5 caracteres elencados na imagem sem semelhança proposta por Deleuze e na produção de imagens a partir da perspectiva da teoria não representacional, no qual ambos buscam, né, romper com essas formas reconhecidas e existentes, fazendo surgir o improvável, né? Então, eles falam que não é a partir de algo inédito, né, algo que não existe, é a partir do que existe para algo que possa trazer novas relações, né, entre essas coisas e trazer algo improvável, algo novo. E a teoria não representacional, ela fala que para você trabalhar com essas imagens e trazer esse movimento e esse fluxo e essa variação que é proposta, né, ele propõe trazer camadas, trabalhar com camadas, sobreposições, e eles também falam sobre a utilização de técnicas, né, embora essas imagens elas possam ser trabalhadas de diversas formas, né, de diversas técnicas, eles propõem que essas imagens elas sejam trabalhadas de forma com as técnicas já existentes, então não propõem uma técnica inédita, né, totalmente nova, mas que essa técnica ela seja utilizada de uma forma repensada, de uma forma diferente do que ela geralmente é utilizada. E Deleuze ele propõe, né, a realização dessas imagens a partir de uma mão liberta das dominações visuais, porque isso possibilita a emergência do mundo sensível, ele fala, porque o corpo aqui ele se torna o meio pelo qual as sensações elas são sentidas do mundo e o meio pelo qual os afetos eles são sentidos, né, os efeitos desses afetos. Então, o meio aqui ele se torna um caminho imprescindível, né, para a realização dessas imagens, para ser possível captar esse mundo sensível. Então, essas imagens, elas necessariamente precisam ser realizadas pelo pelo corpo, né, e Deleuze, na hora, quando ele vai falar sobre os próprios registros, né, ele propõe a utilização de manchas, que seriam essa variação de tonalidade das cores, né, ao invés de você utilizar cores como amarelo, verde e azul, em que você consegue identificar cada uma delas, seria a utilização de diferentes tonalidades, a variação do amarelo em diferentes tonalidades, de uma cor mais forte para uma cor mais clara, e a partir disso conseguir trazer essa variação que é proposta, né, na realização dessas imagens. E eles propõem também a utilização desses traços, né, para fugir desse reconhecimento, ao invés da utilização das linhas, que muitas vezes, por meio de contornos, a gente consegue fazer a identificação dos elementos e das formas muito mais fáceis, de forma muito mais fácil. Então, concluindo, né, o trabalho, foram encontradas contribuições, né, de um campo para o outro, no qual muitos aspectos eles se tangenciam, de uma discussão para o outro também, são aspectos que são semelhantes entre um e outro, só que alguns podem ser foram muito mais aprofundados, tanto no campo filosófico quanto na teoria não representacional, no qual a gente conseguiu elencar 3, que foram principalmente trazidos pela imagem sem semelhança e que podem auxiliar nessa discussão, né, como a produção realizada por uma mão desvinculada da imposição visual, por trazer essa carga afetiva, né, que o corpo carrega, e 2, né, a utilização das manchas para fugir dessas definições de cor e trazer a diferença de intensidade por meio da sua variação, e a utilização também de tonalidades para fugir desses contornos de delimitação de formas reconhecidas.
essas foram as referências utilizadas nessa apresentação. E agradeço todo mundo que está aqui presente, e ao meu orientador, o Rovenir, e a CAPES pelo apoio em relação à bolsa. Muito obrigada. Obrigado, Natália, parabéns pelo trabalho, né? E, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos fazer alguns minutinhos, né? Ao invés de 20, vamos fazer 15 minutinhos de intervalo, tá? E já retomamos às 9 horas, tá? Lembrando a todos que a nossa discussão vai das 9h20 até as 10, ok? Obrigado, pessoal. Um pequeno intervalo agora. Olá, pessoal. Estamos retomando agora, né? São 9 horas. Tá? Nós vamos começar agora a retomar as apresentações, tá? Nós temos mais 2 apresentações para poder finalizar essa sessão. A primeira apresentação é da Megan Fratoni Ribeiro, como eu já havia falado, é uma iniciação científica, tá? E ela vai explicar um pouco melhor, orientada pela Milena, ela vai explicar um pouco melhor aqui para a gente o trabalho dela. Megan, a hora que você quiser, fica à vontade. Obrigada, professor. Vou apresentar a tela. Tá aparecendo? Sim, sim. Então, bom dia. O meu nome, como o professor introduziu, é Megan Fratoni Ribeiro. Eu sou bolsista de C e estudante do 3º ano de arquitetura na UEL. E eu vou falar um pouco sobre a revisão de escopo na qual eu tenho trabalhado, junto com a doutora Ana Luísa Favarão Leão e a mestranda Amanda Zanato Mensato, sob a orientação da professora doutora Milena Kanashiro, da UEL. A nossa pesquisa é fomentada pelo CNPq e está inserida no grupo de pesquisa Cidade, Movimento e Atividades da UEL. E o foco do nosso estudo é a caminhabilidade em contexto de emergência, e eu gostaria de introduzir o assunto lembrando a importância da caminhabilidade. A caminhabilidade, ou seja, a medida na qual o ambiente urbano favorece a caminhada, vai além da infraestrutura física e influencia também estilos de vida ativos, saúde mental e equidade, portanto, é de importância geral, porém ainda mais crucial em países de baixa e média renda, devido à predominância da caminhada como necessidade econômica, num contexto que, para muitas pessoas, o uso de outros meios de locomoção não é uma opção. E, considerando essa grande importância, é notável a escassez de estudos sobre a caminhabilidade nesses países, onde a população urbana tem altas taxas de crescimento e representam a maioria da população global. E, nesses contextos, incluindo o Brasil, a pesquisa sobre a caminhabilidade deve ser incentivada por ser uma ferramenta para o desenvolvimento de políticas públicas de mobilidade urbana sustentável e inclusiva. Portanto, o nosso objetivo é realizar uma revisão de escopo, que é um método de mapeamento da literatura disponível sobre um tópico específico, com o objetivo de identificar conceitos-chave, fontes e tipos de evidências que estão sendo pesquisadas no momento. E, diferente de uma revisão sistemática, que busca um exame mais minucioso, a revisão de escopo busca focar em coletar e resumir a literatura e estudos empíricos numa determinada área de pesquisa, ou seja, fazer um rastreamento do que está sendo discutido num determinado assunto. E, no nosso caso, nós buscamos sintetizar evidência científica relativa à caminhabilidade no contexto brasileiro, destacando a relevância de estudos e publicações da literatura cinza, ou seja, a literatura cinza engloba publicações não convencionais, como relatórios técnicos, teses, dissertações, documentos governamentais e anais de encontros científicos, que não é revisada por pares, portanto, é um segmento frequentemente negligenciado, mas é predominante no estudo da caminhabilidade no Brasil. E é importante também ressaltar que, apesar de eu ter citado toda essa abrangência da literatura cinza, na revisão nós vamos usar apenas os anais de eventos e congressos como fonte de dados. E para realizar a nossa coleta e síntese de evidências, conduzimos a revisão de acordo com a metodologia JBI para revisões de escopo,
pois é uma metodologia que já é amplamente utilizada, já foi aperfeiçoada, e ela é mais flexível, porque permite inserir outras informações ao longo da pesquisa, porém não deixando de ser uma pesquisa protocolada, restrita e com um passo a passo delimitado a ser seguido. A metodologia também prevê a participação de mais de um revisor para validação dos dados, e além disso, nós reportamos os dados obtidos utilizando a lista de verificação Prisma para assegurar que todos os dados os dados relevantes vão ser relatados. E as nossas fontes de dados incluíram, como já citei, a literatura cinza, que foi buscada manualmente em anais de conferências nacionais e internacionais das áreas que tradicionalmente estudam a caminhabilidade. E as palavras de busca utilizadas incluíram variantes de termos relacionados à caminhada em português e inglês e variantes da palavra Brasil nas mesmas línguas para especificar o nosso contexto desejado. E esses termos foram buscados em títulos, resumos e palavras-chave. E, após isso, 3 revisoras filtraram os dados considerando como critério de inclusão apenas estudos conduzidos no Brasil e de acesso disponível via internet. E agora, trazendo um pouco os nossos resultados e discussões, a partir de um total de 25.838 artigos que foram sistematizados de anais de eventos relevantes, foi feita uma primeira filtragem, como explicado anteriormente, buscando-se as palavras-chave relacionadas à caminhabilidade nos títulos, resumos e palavras-chave dos artigos, e assim a gente obteve uma amostra de 927 artigos que discutem a caminhabilidade. Isso corresponde aproximadamente a 3,59% dos artigos totais. E após isso foi feita uma segunda filtragem, buscando analisar título, resumo e palavra-chave novamente, e assim a gente obteve o nosso recorte específico de 341 estudos que abordam a caminhabilidade realizados no Brasil. E isso corresponde a apenas 1,32% dos artigos totais. Analisando o número de publicações abordando o nosso tema por ano, percebemos um pico de publicações em 2017, seguido por um decréscimo, que possivelmente reflete tendências de financiamento, prioridades de pesquisa e um eventual desaceleramento da produção científica relacionada à caminhabilidade durante a pandemia. A distribuição de publicações por área do conhecimento indicou uma grande concentração na área da saúde, seguida pela arquitetura e urbanismo, engenharia civil e, em menor proporção, a engenharia de trânsito. Esses dados evidenciam esse caráter interdisciplinar do estudo da caminhabilidade e uma necessidade da representatividade dos estudos urbanos na produção científica dentro desse assunto. Em relação aos eventos que foram analisados, percebemos que, embora o evento internacional Transportation Research Board represente um volume substancial nos artigos totais, o Congresso Brasileiro de Atividade Física e Saúde se destacou após a nossa filtragem, com mais estudos focados no Brasil. E é interessante ressaltar que esse dado espelha o resultado anterior em relação às áreas do conhecimento, reafirmando essa predominância da área da saúde e uma necessidade da arquitetura e urbanismo trazer a perspectiva do estudo urbano para a narrativa científica brasileira sobre a caminhabilidade. E achamos interessante também trazer um mapa que demonstra onde estão as universidades que mais publicam sobre caminhabilidade no Brasil, nos eventos analisados. E fica evidente uma concentração de publicações no Sul e Sudeste, assim como contextos urbanos pouco explorados ou inexplorados no Brasil, observando as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E com isso, e considerando que a caminhabilidade é vital para a mobilidade urbana sustentável e saúde pública, concluímos que no Brasil é um campo promissor, porém subexplorado ainda pelas áreas de pesquisa relacionadas ao estudo urbano, e a predominância nas áreas da saúde e atividade física indicam lacunas nos estudos interdisciplinares e aponta espaço para investigações futuras. E a concentração de estudos em eventos nacionais reforça uma urgência
de uma plataforma colaborativa para a sistematização dessa literatura cinza, considerando que essa apresenta um grande contingente das evidências sobre a caminhabilidade em contextos locais. Aqui trouxemos as nossas referências e gostaria de agradecer primeiramente à CAPES e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa, ao Grupo de Pesquisa Cidade, Movimento e Atividades, e gostaria de agradecer especialmente às minhas orientadoras e coautoras Milena Kanashiro, Ana Luísa Favarão Leão e Amanda Zanato Mensato pelo apoio e ao evento pela oportunidade. Muito obrigado, Megan, parabéns. Tá? Trabalho sempre muito interessante do grupo de pesquisa da sua orientadora, tá? Então, parabéns pelo trabalho aí. Vamos dar continuidade, depois a gente faz toda a discussão, tá? Então, o próximo trabalho a ser apresentado é do Rafael Vieira, também é uma iniciação científica da UEM, orientada pela professora Fabiola, e o Rafael vai explicar um pouco melhor aí o que é o trabalho dele. Bom dia, eu vou apresentar aqui. Tá dando para todo mundo ver? Sim. Beleza. Bom dia a todos, eu sou Rafael Gualberto Vieira. A minha pesquisa ela tem como tema o projeto Metronor para o eixo norte do Paraná, projetos urbanos específicos e seus detalhamentos. A minha orientadora é a professora Fabiola Cordovil e a minha co-orientadora é a Yara. Juntos a gente participa do grupo de pesquisa Raízes da Metropolização no Eixo Maringá-Londrina, Políticas Públicas, Planos e Agentes da década de 70 na UEM. E a minha bolsa é financiada pelo CNPq. Para a gente entender um pouquinho como se trata a minha pesquisa, ela se passa na década de 70 e 80 no norte do Paraná, e para mim entender um pouquinho de como esse escritório foi se desenvolvendo, eu tive que estudar um pouquinho como que estava o Paraná nessa situação, né? Então, era uma situação de muitas transformações urbanas, sociais e econômicas, era uma época de troca de manufatura, onde o norte do Paraná produzia muito café e agora passava a produzir mais soja. Então, para entender isso, a gente tem que também saber que a manufatura do café, ela exige mais mão de obra humana e menos maquinário, e a soja exige mais maquinário. Então, com essa troca, acabou perdendo muita população que vivia no campo, acabou migrando para as cidades. Isso impacta em muitas relações, né? Aliado a isso, teve um incentivo muito grande do governo federal para industrialização, e aí surge o primeiro PND, né, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento, e aqui no Paraná, a PDU, ela divide o estado em 3 eixos, né, que ela chama de sistema tripolar, que é o eixo Curitiba-Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina-Maringá, que é o eixo que eu vou estudar na minha pesquisa, né, que aqui no mapa à direita dá para ver por uma cor mais cinza, mais claro, onde situa esse norte do Paraná, e um cinza mais escuro, mais central ali, aparece esse eixo norte que eu chamo de Londrina-Maringá, né, que é chamado, né. E esse eixo Londrina-Maringá, ele passa por várias cidades. Então, nesse mapa dá para ver qual que é o caminho que ele percorre, passando por Maringá, Apucarana, até chegar em Londrina, e as cidades que vão percorrendo esse eixo, né. Então, os objetivos da minha pesquisa é levantar e analisar os projetos que a Metronor desenvolveu, os projetos urbanos e os detalhamentos que foram feitos. Como metodologia, a gente procura ter um caráter mais qualitativo e exploratório, com estratégias divididas entre pesquisa bibliográfica e documental, e mapear os projetos urbanos e espacializar ele nesse eixo, né? Então, uma coisa que a gente pretende entender melhor dessa pesquisa vai ser aonde foram situados esses projetos, se eles foram concentrados em algumas cidades específicas, ou se ele foi mais distribuído ao longo desse eixo, né? E por aí vai. Então, esse resultado vai ser o maior avanço que a gente vai ter para poder entender como foi posicionado esses projetos.
Então, como é uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento, ela foi iniciada em setembro desse ano, então foi poucos meses de trabalho, a gente não tem um resultado muito grande, então tem algumas discussões que foram feitas que eu pude entender melhor o que tá, como está o cenário que o Paraná está, o que é a Metronor, né, para entender como que esse escritório se desenvolveu, né. Então, um momento muito interessante da minha pesquisa foi a visita ao acervo do Lapidoc na UEL, porque esse laboratório, esse acervo, ele tem muitos documentos que a Metronor desenvolveu, então lá é bem rico, assim, para mim poder explorar, né, para poder usar na pesquisa. Então, tem vários projetos que eu posso analisar ainda. Eu não levantei todos, porque são bastantes, né? Então, como eu tive pouco tempo de pesquisa e só uma visita, não deu tempo ainda de levantar todos, mas no futuro eu pretendo explorar mais isso, né? E foi feitas algumas leituras de documentos para entender esse contexto histórico que o Paraná se insere. Eu fiz leituras do Cunha, ou outras leituras, assim, de documentos próprios do Metronor, mas ainda tem um campo para ser explorado, né? E como foi dito, eu espero a sistematização e análise desses projetos urbanos, com um mapa que espacializa esses projetos para entender aonde eles se inserem, se eles foram realmente executados, ou se eles ficaram só no campo do projeto, e por aí vai. Essas foram algumas das minhas referências utilizadas, e meus agradecimentos vai à minha orientadora, a professora Fabíola, pela oportunidade de participar da pesquisa, a minha co-orientadora, a Yara, pelos ensinamentos e apoio no desenvolvimento da pesquisa, ao CNPq, pela bolsa de incentivo, e a este evento, pela oportunidade de partilha, e a todos presentes pela atenção. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Apresentação bem curtinha, parabéns, tá, pelo trabalho, pela pesquisa, né, e por esse, não só você, como a Megan também, por esse interesse na área científica durante a graduação. É sempre uma coisa muito legal quando a gente consegue perceber o interesse dos alunos de graduação nas pesquisas científicas, né? Dá um certo alento para a gente, né, durante esse período aí da pandemia, que tudo foi tão difícil, tão triste também, tá? E um certo desincentivo, tá, à educação, à cultura, ao conhecimento, né? E a gente vê que os alunos ainda têm interesse em participar, em pesquisar, em entender como que se faz ciência, né? E essa iniciativa de vocês, né, alunos de graduação, em participarem de pesquisas científicas, eu acho que muito enriquece não apenas a formação de vocês, mas enriquece o país como um todo, né? Mesmo que vocês não continuem caminhando na pesquisa científica como profissão, como atividade remunerada futuramente, tá? Ainda assim vocês vão ganhar um pensamento organizacional de estrutura científica que vocês podem utilizar para a vida toda, né? Para entender como se faz as coisas, tá, de tal forma que elas possam ser comprovadas, seguras, corretas, tá, com um certo grau de confiabilidade e não o tal do achismo. Então, vocês estão de parabéns, tá? Claro, todos estão de parabéns, todos os mestrandos e doutorandos aqui que apresentaram, mas eu queria fazer essa explicação e essa ressalva maior para os alunos da graduação, que eu faço votos que não apenas vocês, mas que vários tenham interesse em fazer a iniciação científica, tá? E entender um pouquinho como que se faz isso, tá? Bom, nós temos um tempo maior, porque o Rafael foi muito gentil com a gente, foi bem curtinho, né? Mas eu vou rapidamente fazer, tá, uma síntese, tá, de todos os que apresentaram aqui, tá? Toda síntese, ela é, assim, difícil, tá? Mas também é necessária para a gente poder entender, em essência, o que é importante e por que a gente tem essas várias pesquisas. E a característica do Diálogos, desde o primeiro, sempre foi tentar fazer uma mescla, né? Tentar não apenas colocar trabalhos similares, mas, pelo contrário, colocar trabalhos muito diferentes, justamente para que a gente tenha essa possibilidade de
abrir um pouco a cabeça de todos, né? E esse ano, como ainda por cima, como colocaram as iniciações científicas, eu acho que fica até mais interessante nesse sentido, tá? Então, o primeiro que foi apresentado aqui, que foi o do Leonardo, tá? Que tem uma pegada de discutir sustentabilidade, de discutir matérias-primas renováveis, né? Tentar diminuir a quantidade de matérias-primas não renováveis, ou seja, deixar o planeta um pouco mais sustentável. Eu costumo falar com o orientador do Leonardo que hoje sempre foi um tema muito importante, mas sempre foi visto, tá, como um tema assim de ecochatos, né? Pessoal ecológico e chato. Na década de 80, na década de 90, tá? Todo mundo dizia assim, não, ecologia é muito bom, mas esses caras são chatos, né? Eles ficam enchendo o saco da gente, dizendo que nós temos que pensar no planeta, na natureza, né? Só que agora, tá, ficou claro, tá, o quanto isso impacta na qualidade de vida do ser humano. Tá? E isso torna o tema do Leonardo, tá, e de todo o Grupo Lata, um hotspot, um tema quente, tá? E é o tema do momento, né? Como causar e discutir a maior sustentabilidade. E essas várias linhas, dentre as várias linhas do Grupo Lata, tá, tem o uso do bambu, né? E eu costumo brincar também que o uso do bambu no grupo do Jorge Daniel, tá, ele é abordado ali com uma sistemática, tá, e com uma abordagem low-tech, né? Não é high-tech, ok? É low-tech. Por que low-tech? Porque ele tenta fazer uma tecnologia muito simples, muito fácil, que pode ser propagada e divulgada em qualquer situação. Tá? Então, você não precisa de grandes equipamentos, prensagem a quente, com fornos e estufas. Tá? Em geral, o grupo, né, e o Leonardo está trabalhando nisso, tá? Faz prensagem a frio, ele pega o bambu, corta o bambu com instrumentos muito simples, como o professor Jorge é conhecido, né, como professor Pardal, porque ele vai inventando coisas, tá? E ele consegue inventar instrumentos dentro do seu grupo, muito simples, facas, formas de cortar, tá? De tal forma que você corta lá o bambu e não precisa ficar prensando o bambu, né? Você pode pegar o bambu com aquela curvatura dele e colocar um depois do outro, que é o que o Leonardo está explicando, tá? E com essa colocação você faz paredes ali de placas ali que podem virar painéis, tá? Que nós não precisamos necessariamente utilizar tijolo cerâmico com todo o impacto ecológico que nós temos com o tijolo, que nós temos que destruir parte da natureza para tirar o barro de algum lugar, ou fazermos com cimento, blocos de cimento, que nós temos que fazer siderúrgicas para produzir cimento, que são altamente poluentes, etc, 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 etc. Tá? Então, tá, o que o Leonardo falou a respeito da revisão de literatura dele e de tudo mais, tá? Já contextualiza a ideia e a abordagem que o grupo faz. Eu vou fazer uma pergunta depois para cada um, tá, Leonardo? Tá? Aí depois nós tivemos a apresentação do Renan, tá? Que fala um pouquinho, tá, sobre uma inflexão, tá? Na metade do século XX, segunda metade do século XX, que é uma inflexão sobre todos os conceitos modernistas, tá? Que foram amplamente difundidos no mundo afora, tá? Durante a primeira metade do século XX. E aí, essa ideia de uma discussão mais regionalista, crítica, né? Baseada em uma aproximação saindo do modernismo, mas tentando chegar um pouquinho mais nas ideias pós-modernas, né? Pensar o local, né? Pensar o regionalismo, pensar de forma mais crítica o contexto, né? Que é, obviamente, tá? uma atitude muito interessante, tá? E que surge ali, tá? Eu não diria, não sei se necessariamente na segunda metade, mas com certeza mais próximo ali aos anos 70, aos anos 80, do que necessariamente aos anos 50 e 60, tá?
E essa discussão, tá, ele contextualiza dentro de uma situação na arquitetura curitibana, dentro de um exemplo típico de arquiteto, que é o Domingo Bom Gestabes, tá, e que tem toda a experimentação nesse contexto pós-Brasília, tá? Qual é a experimentação que esses arquitetos, Brasil afora, não apenas aqui, mas também em outros locais, tá, estavam fazendo, sabe? O que são todos uma pegada modernista, mas que estavam tentando discutir um pouco também onde você estava fazendo esse modernismo e por que aquilo tinha que ter impacto na questão regional, tá? Também vou fazer uma pergunta para o Renan, tá? Aí o terceiro trabalho apresentado foi da Natália, tá? Que trabalha com o pensamento representacional ou não representacional, uma pegada filosófica meio Deleuze, né? E que eu acredito que tem uma coisa muito interessante, que é a cartografia afetiva, né? Essa cartografia afetiva transforma não apenas a representação, mas imagina a representação como uma consequência natural do ser humano, né? Nós somos o que nós fomos formados e nós representamos aquilo que somos, né? Então, você não pode desconectar totalmente o sujeito e desincorporar o sujeito do objeto, né? As coisas são muito misturadas, elas são muito unas, tá? E, nesse sentido, eu acho que essa ideia da cartografia, dessa cartografia afetiva, ela foge um pouco do reducionismo, né? De tentar entender as coisas, tá, em caixinhas, tá? E que a representação por si só é uma coisa que está totalmente dissociada do contexto no qual ela se insere. Nesse sentido, a ideia do contexto volta novamente, né? Tá? Nós somos o que nós somos formados, de onde nós viemos e o contexto que nos gera, tá? Então, essas 5 características de composição que a Natália fala, tá? E que ela remete a 3 principais, tá? Que são a questão do rompimento com essas formas, digamos assim, muito reconhecidas, muito específicas, tá? Ela foge um pouquinho da dominação visual, tá? Porque o meio é uma forma de captar as sensações, e não apenas a representação por si só, tá? E uma coisa que me chama mais a atenção, que é a mancha, tá? A mancha, que é aquela coisa um pouco indefinida, tá? A relação entre tons diferentes, tonalidades, né? E a mancha é uma coisa muito interessante, sempre me interessou muito essa ideia da mancha, tá? Porque a mancha, tá, do latim vai para macchia, tá? Que no italiano vai para macchiato, tá? E que depois do macchiato, da mancha, uma coisa imprecisa, tá? Não muito clara, não muito certa, tá? Ela se transforma, tá? Numa coisa que a gente chama de croquis. A origem da palavra maquete, ela vem da máquia e do macchiato, tá? Ou seja, é algo que não é totalmente definido, né? Ela não tem um contorno muito claro. E isso eu acho um conceito muito interessante para que a gente não seja tão determinista ou talvez muito reducionista, tá? A Megan fala sobre a caminhabilidade, né? A respeito de uma revisão de literatura que o grupo faz. Obviamente, a Megan não fez a revisão de literatura com 28 mil bibliografias, né, sozinha, né? É um grupo, então pesquisa se faz em grupo, tá? Então, ela participa de um grupo, tem muita gente no grupo, e ela consegue, dentro desse grupo, entender que tem 28 mil, depois vai para 900, já tentando cortar a caminhabilidade, e depois eles chegam em 340 na caminhabilidade no Brasil, porque a caminhabilidade é muito diferente, tá, em cada contexto. Então, a lógica realmente é essa de se fazer isso, tá? Também acho interessante, uma pegada que eu acho importante a gente pensar isso, tá? Caminhabilidade, tá, envolve espaço, envolve ambiente construído, tá? Só que a grande maioria das pesquisas, e isso a própria orientadora da Megan, né, a professora Milena, já tivemos conversas interessantes sobre isso, tá? A grande maioria é na área da saúde, né?
E uma quantidade pequena, 15%, no máximo 20% ali, está na área do ambiente construído, na arquitetura, na engenharia, né? Tá? Então, eu acho que tem uma área muito grande para que nós, arquitetos e engenheiros, possamos transitar um pouco mais, né? Tá? Porque não que eu ache que a área da saúde é uma área que nós não devemos entrar, até porque, como diz a professora Milena, é onde tem o dinheiro, né? Então, a gente vai pegar, né, financiamentos aí, tá? E o poder público, a sociedade, ela financia mais a área da saúde por motivos óbvios, tá? Mas eu também acho que nós precisamos entrar um pouco mais para além, tá, dessa área da saúde, para botar sempre uma visão humanista, tá, e ambiental e espacial, né? Que nós temos domínio para isso, a Mega está fazendo arquitetura, ela tem toda a capacidade de discutir espaço e contribuir um pouco mais nessa discussão que tem saúde, que tem, tá, conforto e humanização, mas que deve ter um pouco da pegada nossa aí de arquiteto e de engenheiro. E, por fim, o Rafael, que faz uma pesquisa historiográfica, é uma pesquisa histórica, né, tá, como a Yara já explicou várias vezes na nossa disciplina, tá? É uma pesquisa histórica, é uma pesquisa que envolve uma experiência muito interessante, que foi o Metronor, que é aquele eixo viário entre Londrina e Maringá, estendendo um pouquinho para cada borda ali, né? Indo para Ibiporã, né? Indo para Japaizinho, depois indo para Paysandu, Sarandi, né? Mas é basicamente aquele eixo que discute um eixo de desenvolvimento, um eixo de pensamento, de estrutura, tá? O que não é pouco, tá? Porque o grande problema no Brasil como um todo é sempre valorizar pouco, tá, o planejamento e valorizar muito a execução. Vamos construir casas populares, não interessa o projeto, tem que fazer 1 milhão, sabe? Então faça em 1 mês ali, tá? Que é o que interessa, tá? Enquanto que, na verdade, o que você deveria estar fazendo é planejando durante muito tempo e executando durante pouco tempo, para não ter todo o retrabalho, todo o desperdício. E o Metronor era um pensamento muito interessante na década de 70, é claro que estava todo envolvido num contexto de sociedade, no contexto de ditadura militar, num contexto, né, que é bastante, deve ser entendido com bastante cautela, tá? Mas, ao mesmo tempo, era uma ideia do Estado como planejador, como direcionamento do que nós queremos enquanto sociedade, tá? E eu acho que isso, apesar de ter todas as críticas em relação ao período da ditadura militar, tá? Eu sinto que nós não temos mais esse planejamento de uma maneira mais efetiva, né? A gente está aí a Yara e o Rafael olhando lá na década de 70, né? Tá? Por que estamos olhando lá, né? Não queremos ver por que aquilo lá deu certo, deu errado, quais foram os impactos para a sociedade, tá? Mas não olhamos década de 90, não olhamos os anos 2000, por quê? Porque não tem, tá, um exemplo claro de planejamento que talvez pudesse ser observado. Então, essa visão retrospectiva nos ensina a entender o passado para não repetir os erros, né? Tá? Ou talvez repetir aquilo que é interessante. Bom, eu vou fazer rapidamente as minhas perguntas aqui para abrir aqui para os colegas aqui, tá? A primeira é para o Leonardo. Leonardo, você falou a respeito de todas as questões ali do grupo de pesquisa, tá? A sua revisão de literatura, o bambu engenheirado, o arco recombinado, tá? Eu acho que isso ficou bem claro, eu acho que ficou também entendido, tá? Agora, eu queria entender de você o seguinte, tá? O que é que você vai pesquisar, tá? Diferente, obviamente, porque o seu grupo de pesquisa muito isso, tem várias pesquisas de mestrado, doutorado sobre o bambu, tá? E você coloca a proteção longitudinal, coisa que você não falou muito. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a proteção longitudinal, mesmo que você ainda não tenha pesquisado, não tenha aplicado, explica um pouco para os colegas o que é isso e o que difere a sua pesquisa das outras pesquisas do próprio grupo. Então, o que difere realmente é a minha proteção longitudinal. É o que eu não falei muito, porque como ainda está, eu também não sei como vou fazer, eu não trouxe aqui, que ia ficar confuso até para vocês. Por que é proteção? Eu coloco um cabo de aço, cabo de ferro, e eu vou tensionar ele, causando mais resistência ao material.
Existe muito de materiais, como o concreto protendido ou a madeira protendida até, que é muito comum. Mas o que acontece com o meu bambu, que essa é a minha pesquisa em si que eu estou vendo? Em diferente da madeira, as fibras da madeira, ela é entrelaçadas, então ela tem fibras para todos os lados. Já o bambu, as fibras são só em um sentido. E eu vou pretender nesse sentido. E, para quem não conhece, as fibras é as fragilidades do material. Se eu vou pretender no sentido da fibra, quer dizer que eu estou pretendendo no sentido frágil dela. Então, é isso que a minha pesquisa vai trazer. Algum método que provavelmente eu vou ter que criar sobre essa, como vou pretender. E por que eu quero pretender? Porque como eu quero utilizar na construção civil, a maior dificuldade do bambu é, cara, a forma geométrica dele, então por isso eu vou laminar, para ter uma forma geométrica retangular. E eu quero atingir grandes vãos. E eu só vou conseguir atingir grandes vãos acima de 3 metros com a proteção. Porque eu quero realmente que seja utilizado. E a maior dificuldade é isso, que eu vou pretender no sentido da fibra. Então, se eu vou pretender por aqui, tem grande chance de ter fissuras, achar ou diminuir a sua propriedade mecânica. Então, a minha lacuna da minha pesquisa é essa proteção. Ô, Leonardo, seu mestrado vai ser em quantos anos? 7, 8 anos? Então, aí eu tenho mais 6, 7 meses para terminar. Porque você quer grandes painéis, já é uma complicação. Você quer protender, tá? Uma coisa que está toda fibrosa, no mesmo sentido que se você pressionar ali o bambu, ele funciona, Sim. se você girar, ele quebra, tá? Lembre o seguinte, recurso e restrição. Todas as pesquisas sempre têm recurso e restrição, e uma das restrições é tempo, viu? Não, sim, eu sei, é uma coisa que eu discuto com o mediador Jorge sobre isso. Então, nós vamos ver, pelo menos, conseguir até onde eu consigo chegar, mas a ideia é fazer esse protótipo. Muito bom, muito legal. Tá? Eu vou fazer as outras perguntas, depois eu abro para todo mundo fazer perguntas, que eu acho que gostaria muito que a plateia fizesse as outras perguntas também. Mas eu quero fazer um para cada aluno, tá? Pelo menos. Ô, Renan, tá? Obrigado, Léo, tá? Renan, você fala um pouco sobre essa inflexão modernista, tá? Aproximação ali, tá? E você comentou que o Domingos Bom Gestado, tá? Ele não segue códigos, né? Ele não tem códigos claramente delimitados ali e tal, né? Tá? Depende da situação, do contexto e tudo mais. Tal. Mas você conseguiria determinar, ou pelo menos explicar um pouco para os colegas, se esse arquiteto, com a produção dele, tem alguma característica um pouco mais, digamos assim, específica, tá? Mesmo que ele não siga códigos, tá? Qual que é a pegada dele, vamos dizer assim? Tá certo. O que eu trouxe para o evento Diálogos é essa trajetória plural do Domingos, e de ter trabalhado em várias instituições, de ter seguido carreira solo, trabalhado com Jaime Lerner, e também participado de concursos com outros arquitetos. Então, ele está sozinho e junto com muita gente. E isso refletiu numa produção muito plural dele também, que é os projetos que eu não trouxe aqui, mas que estarão na minha tese. Essa produção plural e de projetos muito diferentes um do outro, que nos aproxima dessa sensibilidade pós-modernista, né, desses projetos saírem de uma questão homogênea, como a arquitetura modernista, a alta arquitetura modernista, e a gente inserir isso dentro dessa sensibilidade pós-modernista. As características mais específicas que a gente está encontrando nos projetos do Domingos Bom Gestabes é o atendimento ao meio social, ao contexto, exatamente, de olhar não somente para o entorno, mas para a cultura, para aquele determinado momento, e também de uma forma pragmática daquelas possibilidades de construção, né? Então, se um edifício precisa ser construído rápido, eu vou utilizar estrutura metálica, ópera de arame, feita em pouquíssimos meses. Se eu tenho a possibilidade de um recurso maior, eu vou utilizar outro material. Se eu tenho a possibilidade de projetar dentro de um parque, eu vou fazer um projeto que tem uma relação forte com a natureza, e não é somente uma relação simples, é uma relação densa, né, de participação com a natureza. Então, acho que uma característica bem específica é ele trabalhar com o meio social e com os recursos. Isso vai refletir em arquiteturas múltiplas, arquiteturas bem heterogêneas. Uma outra possibilidade é sobre os aspectos formais. Essas formas dos projetos do Bom Gestabes também são muito heterogêneas, né? São diferentes um projeto do outro. Mas
há uma característica na ideia de formas circulares, de trabalhar composições radiais e de trabalhar composições que tenham o passeio, e aí é uma característica modernista, né? Então a gente vai entendendo o método de projeto dele ainda na raiz modernista, mas não resultando em um edifício modernista, né? Então ele também trabalha essa ideia do circular pelo edifício e em composições mais radiais, mais circulares. O Bogestabes, e aí é a contribuição da pesquisa e também a hipótese que a gente traz para a pesquisa, é que essas questões mais específicas de contexto, meio social, cultural, né, de relação com a natureza, que ficou mais expressivo nas décadas de 80 e 90, quando essas ideias já eram mais consolidadas. O Bogestabes está fazendo isso desde a década de 60. Então, a pesquisa investigou, conseguiu achar no acervo dele projetos que ele desenvolveu na faculdade, e o Bogestabes já fazia isso na faculdade. Década de 60, que ele trabalha no IPUC, em 68 ele vai projetar um edifício em concreto, armado, mas poderia ser totalmente uma estrutura de madeira laminada, o edifício. A estrutura que ele usa, o material é o concreto, mas a forma de projetar é em madeira. Experimentações que ele estava fazendo desde lá da década de 60 e 70. Então, a pesquisa traz o Bogestabes como um ponto precoce, assim, dessa sensibilidade pós-modernista, até mesmo para o Brasil, né, porque da década de 80 e 90 que essas coisas vão ficar mais próximas, né, da gente tatear e invisível. Então, eu diria que, de forma específica, a arquitetura é muito voltada ao meio social, ao contexto, e também explorando formas circulares, onde o edifício ele tem uma forma autônoma, mas, ao mesmo tempo, conectada com o entorno, né? Obrigado, Renan. Ficou bem claro a sua explicação aqui. Tá? Vou fazer uma pergunta agora, tá, para a Natália. Natália, assim, é uma pegada bastante conceitual, né? Tá? Mas também tem alguma coisa ali de representação, né? Da ideia da representação. Tá? Então, eu queria ver a sua opinião, tá? Você fala os cinco características de composição, né? Os 5 caracteres de composição, do qual você cita 3, né? Que são a questão do rompimento com as formas reconhecidas, fugir da dominação visual, o corpo como um meio de representação, né? E a ideia da mancha, a ideia da relação de tonalidade e tal, né? Dentre esses 3 aí, né? O que você acha mais interessante? O que você acha que algum deles, tá, tem uma possibilidade, ou todos eles, talvez, ou algum deles, tem uma possibilidade de estar mais antenado com o nosso tempo, com a nossa sociedade, com a nossa cultura, por algum motivo? Você tem alguma opinião a respeito disso? Então, César, eu acho que isso também vai de encontro com o meu trabalho de mestrado, né? Porque aqui nele a gente vai focar muito no fazer manual. Então, a gente acredita que o fazer manual, ele tem muito a contribuir, né, nesse fazer das cartografias, e muito também a contribuir no processo de projeto de arquitetura, né? Então, isso é um dos aspectos que a gente está buscando explorar, assim, no mestrado, e buscando pesquisar, para ver como que, buscando diversas outras técnicas, né, para ver se essa outra técnica, né, que no caso a gente vai buscar explorar o bordado, para ver se ela consegue, que é uma técnica não utilizada, né, geralmente no processo de projeto e em arquitetura, para ver se ela conseguiria possibilitar uma emergência dessa imagem sem semelhança, né, ou se teria algum indício, assim, que possibilitaria a gente haver alguma diferença em relação das outras técnicas já utilizadas, né? Então, eu principalmente, né, tipo assim, eu acredito muito nesse fazer manual, assim, enquanto
um caminho muito promissor, assim, para a gente conseguir trazer muito desse outro aspecto, né, que muito, nesse contexto que a gente vive muitas vezes, né, com a disponibilidade de muitas ferramentas digitais, às vezes a gente vem deixado de lado, né, muitas desse contato com uma caneta e alguma coisa assim que vem substituindo, né, esse processo de criação. Então, eu acredito muito nesse fazer manual, assim, enquanto uma possibilidade mesmo. E vocês vão experimentar alguma coisa? Vai ter alguma coisa de estudo de caso? Vocês vão fazer verificações? Como é que você planeja seu mestrado? Sim, a gente vai utilizar como metodologia uma pesquisação adaptada, assim, para a gente conseguir ver, né, e conseguir ir desenvolvendo ali junto com as pessoas que vão estar fazendo essa prática, né, e vendo como que a gente pode construir e alcançar essa imagem sem semelhança, e se a gente vai conseguir realmente alcançar, né. Então, vai ser algo bem colaborativo e algo bem que a pesquisação ela trabalha em ciclos, né? Então, essa é a proposta, assim, que a gente consiga fazer essas práticas, assim, entre... Vocês vão aplicar com alunos na faculdade, Isso. no ensino de arquitetura? Isso, essa é a proposta. Tá, ok. Obrigado, Obrigada, Natália. César, pelos comentários. Tá? Eu vou passar agora para fazer uma pergunta para a Megan, tá? Mas são perguntas mais leves. Tá? Para vocês não ficarem assustados aqui, tá? Você falou que você tinha muitas a revisão de literatura, tal, né? Tá? Vocês viram muitos artigos e que vocês viram 341 artigos no Brasil. Imagino que talvez você já tenha visto uma ou outra coisa a respeito disso. O que mais te chamou a atenção nessa questão da caminhabilidade? Porque você coloca na sua pesquisa, o título, pelo menos, né, o contexto da emergência, né? Tá? Então, assim, eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que você acha que funciona a caminhabilidade nesse contexto da emergência, se considerar, por exemplo, que durante a pandemia, nós não caminhamos muito, né? E isso impactou, inclusive, nas pesquisas sobre caminhabilidade. Você mesmo cita isso, né? Então, o que é o contexto da emergência aí na pesquisa sua? Bom, o contexto da emergência, acredito que seja no sentido de como atualmente as pessoas se deslocam, né? E perceber, não só, eu vi muito uma conexão com a pesquisa do Leonardo no sentido da parte ecológica, da parte de pensar como os carros, os veículos motorizados trazem um grande impacto ecologicamente falando na nossa sociedade, não só o impacto dos veículos, como também o impacto do sedentarismo, né? Porque as pessoas são muito sedentárias hoje em dia. Pela gente, como a gente mostrou, muitos dos estudos são na área da saúde. Então, a gente vê muito esse âmbito de como a caminhabilidade poderia ajudar não só na não emissão de gases poluentes, como no estilo de vida mais saudável para as pessoas. Então, eu acredito que é nesse sentido que o estudo da caminhabilidade é uma emergência, de certa forma, seria uma solução de várias formas, uma solução para vários problemas ao mesmo tempo. Ah, perfeito. O contexto da emergência é porque estamos precisando muito disso, né? Emergencialmente. Tá? Entendi. Tá? Obrigado, Megan. E, Rafael, eu queria fazer uma pergunta para você. Você está no começo da pesquisa, então é difícil você dar resposta de coisas que você ainda não pesquisou, tá? Mas todo pesquisador, quando começa a fazer pesquisa, Rafael, tá? Ele parte de um pressuposto, ele parte de uma dúvida, ele parte de uma suposição, tá? Ele não sabe ainda, mas ele está curioso, tá? E a curiosidade é o principal elemento do pesquisador, tá? Então, você falou uma coisa muito interessante. Vocês vão mapear quais são os projetos, tá, urbanos no eixo,
tá? Mas você não mapeou ainda, tá? Você tem alguma suposição, algum chute mesmo, tá? Alguma ideia de onde é que você vai encontrar isso daí? Você acha que, sabe, tá? Você não fez ainda, tá? Mas eu gostaria que você exercitasse uma coisa que para a pesquisa científica é muito importante, tá? A especulação inicial, tá? E aí, onde é que você acha que você vai encontrar isso? É Londrina, é Maringá, é no meio do caminho? Então, a gente, como a primeira visita a gente fez o acervo, eu pude analisar alguns projetos já. Então, eu já olhei o contorno de Rolândia, a ciclovia de Mandaguari, só que eu não pude analisar eles. Eu só vi que existia, escaneei para poder analisar depois, não tivesse análise. Mas eu sei que no acervo tem vários projetos assim que a gente pode analisar. Eu não sei quantos, eu não sei onde foram feitos, do que eles são feitos, né? Mas eu tenho essa ideia. Eu vi até, acho que era no contorno de Rolândia, tem desenhos das placas que eram de trânsito, assim. Então, são desenhos bem refinados que têm detalhamentos interessantes. Só que eu não pude analisar todos, eu não sei até onde vai, mas eu acredito que, pelo menos em cada cidade, vai ter um projeto ou outro ali que vai ser interessante. E é interessante você pensar também em termo histórico, né? Porque se isso foi feito em 1970, tá? Já se vão de 40 a 50 anos, tá? De uma visão de mundo, né? E que isso tem que estar dentro da sua visão também. Como que as pessoas viam que seria o mundo, né? Naquela época, e como, de fato, talvez aquilo bateu ou aquilo rebateu, né? Aquilo deu certo ou aquilo não deu, mesmo que a maioria das coisas não tenha sido aplicada, tá? Eu acho que é uma pesquisa muito interessante. Vocês estão de parabéns, o grupo de vocês aí, tá? Obrigado. Tá? César, você me permite só, eu sei que você fez a resposta para o Rafael, só complementar, se não for muita intromissão. Se você falar que não, eu me calo, eu não fico incomodada com isso, não. Não, na verdade, eu quero que vocês perguntem, por favor. Eu só queria dar um start aí para sair a pergunta. É só falar uma questão, é uma aflição nossa, assim, saber, porque a minha tese também quer saber isso. Quais são as propostas? Onde elas estão? Né? Qual que é a escala disso tudo? Eu e o Rafael, a gente vem conversando bastante sobre isso, que o trabalho dele é isso. Onde estão? Qual cidade será que vai concentrar? Onde vai concentrar, entendeu? Eu acho que é uma aflição minha e do Rafael saber onde se concentra. E a ideia de mapear foi exatamente para a gente conseguir mostrar isso visualmente, para ficar bem claro aonde está isso. E é basicamente isso, é uma aflição nossa, tá? Mas vocês estão no caminho certo, porque pesquisa não é encontrar resposta, pesquisa é saber fazer pergunta. Né? Então, vocês estão de parabéns aí. Pessoal, eu gostaria que vocês perguntassem para os colegas aí, qualquer dúvida que vocês tenham, estão todos aí. Noeli? Bom, parabéns por todas as apresentações, foram muito didáticas, gostei demais, cada um com seu tema. E a minha pergunta vai para o Renan. Renan, você falou um pouco sobre o uso da madeira, né, dentro dos relatos do arquiteto que você pesquisa, e a minha dúvida ficou, naquele momento, o uso, a escolha do material foi por uma necessidade sustentável, uma necessidade ou uma abundância de material na região, qual foi as limitantes e as potencialidades que o arquiteto, você já conseguiu identificar isso ou não, dentro do seu levantamento? Obrigado, Noeli, obrigado pela pergunta. A gente está analisando os projetos do Bom Gestabes desde a década de 60, né? Com ele se forma em 64 na Federal do Paraná, e ele já começa a projetar no Instituto. Os primeiros projetos eram feitos em concreto armado, mas num sistema muito próximo da madeira laminada. No começo da década de 70, ele vai experimentar a madeira num pórtico do Parque da Barreirinha, em 1972, onde ele é chamado para fazer o projeto do edifício desse parque, mas esse edifício não é construído, mas a gente já analisou, isso também já é fruto de pesquisas de iniciação científica, igual do Rafael e da Mega, que a gente fez o ano passado. Ele projeta uma viga gigante, ele usa uma viga gigantesca de madeira laminada, apoiada em estrutura de concreto. Ali ele tem o primeiro ponto. Mas foi na década de 75, que ele vai explorar o eucalipto, né? Esse material alternativo,
quando ele chega na Secretaria do Meio Ambiente. Lá ele encontra um arquiteto que já utilizava o eucalipto, que vai construir a sua própria casa, né, que é o Abraão Assad, que é um arquiteto que projetou o Jardim Botânico ali, do grupo deles de arquitetos. Mas dentro da Secretaria do Meio Ambiente, eles encontram o eucalipto. Existe uma evidência de que o Jaime Lerner utilizou os postes da Copel, que eram feitos em madeira, e esses postes foram substituídos, né? E teve bastante material. E eles utilizaram esse material para fazer alguns edifícios dentro ali das secretarias ou do próprio IPU, que a gente tem essa evidência já. O Lerner mesmo já falou em entrevista isso. Então, eles começam a explorar esse material. Eu diria que, projetualmente, de uma forma muito pragmática, de arquitetos que utilizam o material para fazer acontecer. Eles queriam os arquitetos ali de Curitiba, e aí a gente tem a tese da Isabela Januário, que foi defendida recentemente, que vai estudar os projetos dos concursos desses arquitetos curitibanos. Domingos Bogestabes está inserido, e eles tinham uma forma muito pragmática de projetar. Então, vou utilizar o material local para fazer um edifício. Isso entra dentro da agenda ambiental, sustentabilidade, em um período que não se falava muito disso, década de 60, início da década de 70, né? Então, eles já estavam explorando esses materiais enquanto edifício, para depois a gente chegar em grandes edifícios na década de 90, como a Unilivre, o gabinete do governador, e essa imagem de Curitiba com a arquitetura de eucalipto já consolidada. Tá bem? Obrigado, Renan. Eu vou passar aqui a palavra para o Eduardo, ele tem alguma pergunta aqui. Pode falar, Eduardo. Pessoal, bom dia, tudo bem? Parabéns a todo mundo pelas apresentações, hoje foi muito legal aqui. Eu queria perguntar para o Rafael sobre a apresentação dele. Eu vi ali que, acho que se não me engano, no slide 6, tem uma imagenzinha de uma ciclovia com acho que uma avenida, não sei, e uma ferrovia, parece do lado de um trem. Sabe dizer de quando que é essa imagem, de onde que é, de que projeto que seria isso? Essa imagem é um croquis que eu encontrei num arquivo da ciclovia de Mandaguari. Acho que está mutado, tá querendo falar? Dá para ouvir, dá para ouvir. Dá para ouvir? Então, foi um croquis que eu achei nesse documento, né? Eu não sei certinho qual data que foi feito, mas era um esquema, assim, um exemplo de ciclovia que eles tinham para a época, né? Para ser próximo ali da ferrovia, ter vários modais ali integrados, né? Então, não, achei muito interessante, né? Porque é engraçado, a pesquisa que a Yara está fazendo, né? Eu conheci há um tempo atrás, e é meio misterioso essa coisa do metronome. Eu ouvia falar ali, mas é sempre muito nebuloso, a gente não tinha imagens, a gente ouvia só planos, ouvia falar só, né, de planos, e eu acho que trazer essas imagens assim são muito interessantes. E eu agora estou muito intrigado com esse contexto que isso aconteceu, com essa época, porque eu lembro, por exemplo, eu fiz estágio no IPU, em 2001, e eu lembro que, mexendo nas caixas, a gente achou um projeto que era para leste-oeste, que inclusive era muito parecido, o traço até, não sei se é uma coisa da época, ou às vezes foi a mesma pessoa que fez, não sei, que tinha essa coisa do projeto da leste-oeste quando estava na fase da remoção da ferrovia. Ela ainda era ali, acho que nos anos 80, e passou, né, mais ao norte, e eles estão transformando num parque linear, uma coisa mais ou menos assim, não sei se exatamente parque linear, mas dava a entender que era um projeto amplo, e eu acho engraçado essa semelhança, até por isso que eu perguntei, assim, se às vezes tem até alguma relação. Agora, onde isso está, lá na Secretaria de Obras, aqui em Londrina, já é um mistério, de repente até dá para fazer tentar encontrar esse link ainda. Mas valeu, obrigado, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Eduardo, obrigado pela pergunta, tá? Boa parte do período do Metronor, esse material ficou concentrado lá em Apucarana, durante 20 e tantos anos, tá? Historicamente falando. Em algum momento, nos anos 2000, tá? O pessoal da UEL foi lá e negociou lá com o local lá onde estava armazenado, lá com a prefeitura, e trouxe para cá. Então, nós estamos aqui já há uns 20 anos com esse material aqui na UEL,
tá? Por intermédio dos professores da área de urbanismo, tá? Tá tudo aqui. Quem tiver curiosidade, como o Rafael e a Yara, podem vir aqui dar uma olhadinha. Tá? Obrigado. Tiago, você quer fazer comentários aqui? Isso. Bom dia a todos e todas. Parabenizar todas as apresentações, temas interessantes, assim, muito relevantes. Principalmente o pessoal da iniciação, né, que está começando, assim, na pesquisa, e teve um aumento, assim, significativo do ano passado para esse ano, a quantidade de trabalhos de iniciação no Diálogos. A minha pergunta é para o Leonardo, mas antes eu só queria fazer um breve comentário do tema da Megan, que é muito importante essa questão da caminhabilidade, né? Não só da questão de saúde, como a pesquisa dela aponta, né, que tem muita pesquisa na área de saúde, mas a questão da sustentabilidade, né? E, assim, acho que é importante a gente tentar virar a chave, mudar um pouco o paradigma, porque, assim, com esse calorão que está fazendo, né, no Brasil inteiro, né? Aí um dia eu estava caminhando, eu falei, nossa, é desconfortável caminhar num calorão desse, as calçadas não ajudam, a arborização às vezes é escassa, e para quem tem carro é muito mais fácil. Não, eu vou pegar meu carro, vou ligar meu ar-condicionado e... Entendeu? Então acaba virando um ciclo vicioso, né? E é interessante as pesquisas para apontar caminhos, né? E tentar mudar um pouco esse paradigma, que não só é urgente, enfim, como né? Daqui a algum tempo a gente não vai nem ter condição mais de seguir do jeito que a gente está seguindo. Então, é relevante a pesquisa. Parabéns, tá, Megan? Agora, a minha pergunta era direto para o Leonardo, assim, a questão do bambu. O professor César falou uma coisa muito interessante, assim, do professor Jorge, como professor Pardal e tudo, essa abordagem low-tech, porque ela não pode ser confundida como uma abordagem, assim, retrógrada ou atrasada, sabe? Eu acho que é importante que pesquisas tentem desenvolver métodos que considerem, assim, ambientes de escassez, de recursos, né, essas limitações. Então, é muito bacana, Léo, e a apresentação da Lorena ontem também, ela também trabalha com bambu, e os desafios, né, de você trabalhar com uma matéria viva e tal, muito interessante. Aí a minha pergunta era o seguinte, tem outras pessoas estudando no nosso programa materiais, a madeira, por exemplo, o Tainan vai apresentar na sessão hoje à tarde, a última sessão, e ele está estudando regionalização do wood frame, né? Aí minha pergunta, Léo, eu entendo que você está fazendo mais uma pesquisa, assim, de entender as características do material, né? Essas questões que você explicou, mas se você, assim, sondou de alguma forma, ou a sua pesquisa passa por entender por que essa tecnologia não é tão usada, se existe alguma restrição cultural para isso não ser utilizado, se você também pretende, assim, com os resultados, tentar apontar para as possibilidades, assim, de uso comercial, industrial, né, da tecnologia. Então, a minha pergunta era essa, assim, por mais que você esteja fazendo mais, assim, eu entendo que é entender as características de material, se você também está, assim, pensando na questão da aplicabilidade dele aqui na nossa região. Então, sobre isso, o conceito aqui no Brasil, que realmente é cultural, que é pouco utilizado, só um adendo, a norma de bambu foi criada em 2020, aqui no Brasil. E é uma norma de bambu cru, tipo, sem ser processado, sem ser engenheirado, sem ser laminado. Então, uma norma básica ainda. Sendo que em outros países já tem essa norma há muito tempo. Então, realmente é muito cultural. Então, isso e o Low-Tech também, além para ver que todo mundo consegue fazer com pouco maquinário ou também manual, é porque não tem aparato no Brasil, não tem investimentos industriais. Também pesquisa também serve para isso, para mostrar que, apesar de tudo, nós temos uma estrutura, imagina com investimento industrial ou com maquinário suficiente para isso. Porque o processo seria mais limpo, seria mais controlado, porque a laminação podia ser feita no maquinário, eu estou usando manual, pegando um como de 3 metros e passando, cortando, são 180 comos, cada 3 metros, fazer isso manual. Então, é um processo complicado, mas é o que eu falei, mas porque no lato em si, só 3 pessoas trabalham com bambu hoje em dia.
que é eu, a Lorena e a Bruna. Então, é um assunto que, igual falou, o Jorge começou recentemente, nos 3, 4 anos agora, que ele começou a trabalhar com bambu, porque ele percebeu essa vertente. Então, não estamos ainda atirando no escuro, vamos dizer assim. Tem no Brasil muitas pesquisas hoje em dia consolidadas já de bambu, principalmente com a professora doutora Juliana, da Unesp. Então, é isso que está um pouco complicado. Mas, igual eu falei, todas as nossas normas ainda são baseadas na Colômbia, que aqui na América Latina é o maior uso de bambu, e ainda na Europa, e principalmente nos países asiáticos e na Arábia Saudita. Legal. Parabéns, então. Vocês estão, assim, como pioneiros, né? A gente pensa no material usado milenarmente nas construções e a gente está tão atrasado aqui nas normas e na utilização, né? Parabéns, Léo. Noelle? Posso fazer um complemento do que o Leonardo falou? O Léo tem muita razão com relação ao aspecto cultural, o aspecto da indústria, e fazendo um conjunto disso, a aceitação do usuário, ele parte de uma cadeia produtiva, são vários atores dentro da construção de uma aceitação de um material, de uma tecnologia construtiva. Então, a gente tem que não só partir para a questão cultural, aceitação do usuário, mas a gente tem que ver diversos atores, como cadeia produtiva, matéria-prima, governo federal, indústria. Então, é muito mais do que aceitação cultural. Existe todo um ciclo, que é o que o professor César estuda na parte de pós-ocupação, né? Retroalimentação, e nós também, da academia. Então, é difícil fazer a nossa parte, algo imprescindível, mas também a gente precisa de outros atores aí dentro da cadeia da matéria-prima para consolidar esse material, né? Eu acho que isso aí é importante falar. Ok, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta, pessoal? Para os colegas? Júlia? Oi, bom dia, professor. Bom dia, todo mundo. Eu estou aqui sem câmera hoje. Vou ficar aqui. É mais um comentário também, assim, não é bem uma pergunta. Eu gostei de todas as apresentações bom, eu também faço parte da comissão de diálogos e o professor mesmo falou que a gente tentou misturar os trabalhos, né? Mas, assim como na outra sessão que eu estive ontem, assim, parece que mesmo assim os trabalhos convergem, é muito legal. Eu gostei da fala do professor César no começo do debate, que ele estava ressaltando a parte do contexto, né? A importância da gente prestar atenção no contexto, nosso contexto no Brasil, e eu acho que isso uniu todos esses trabalhos aqui nas apresentações, né? Todo mundo, tem a pessoa que está estudando a história, a pessoa que está estudando os planos regionais, aquele que estuda a sustentabilidade e tal, todo mundo está pensando no contexto brasileiro, como adaptar, e é por onde a gente iria crescer, né? Então, eu achei muito legal isso, e espero que a gente faça mais trabalho desse jeito. E também queria parabenizar, porque todo mundo, inclusive os de iniciação científica, falaram com muita segurança, assim, falaram bem, sabe? Que eu acho que é uma dificuldade minha também, mas eu queria parabenizar, gente. Muito legal, parabéns. Obrigado, Júlia, muito gentil da sua parte. Tá? Pessoal, gostaria muito de agradecer a todos, tá? Foi uma sessão muito interessante, muito divertida, sabe? Gostei muito, né? Então, parabéns a todos os colegas que apresentaram, todos os alunos que apresentaram. Gostaria de agradecer a Amanda, a Yara, o Thiago, tá? Por colaborarem aqui nessa organização, tá? E vamos para as próximas sessões, espero que vocês consigam participar, né? E, se não, vamos para os próximos eventos também. Fala, Thiago. Eu só ia pedir, pessoal, quem pudesse abrir a câmera, fazer aqui uma foto presença. Não aparecem todos ainda para mim. Beleza.
Tá bom, então? Então, a próxima sessão começa, professor César, às 2, né? Às 2 da tarde. Isso, a gente tem mais 2 sessões em simultâneo na tarde de hoje. Estão todos convidados. Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes e de todos que apresentaram. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor César. Estou fazendo isso em nome da comissão. Muito obrigado, Tiago. E até a próxima sessão. Um abraço, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Tchau. Ok. Então, Yara, tchau, obrigado pelo Tchau. convite. Muito obrigado, César, pela Tá? participação. Espero que eu tenha conseguido fazer aquilo que vocês planejaram aí, né, de costurar. Não é fácil costurar tantos temas diferentes assim, sabe? Né? Mas vocês estão de parabéns também. Mas, olha, você fez isso de uma forma sublime. Você conseguiu articular tudo, inclusive do Metronor. Parabéns! Você está sabendo tudo do Metronor. Não é fácil, né? Mas enfim. Tá. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter pluralidade, né? Então, acho que isso é sempre interessante, né? A arquitetura é aquele conhecimento mais amplo, né? Também gosto muito disso. Tá? Mas parabéns aí, tá? Obrigado. Obrigada. Tá certo? Um abraço a todos. Estou vendo a Juliana Bambini aí. Ju, um abraço também. Tá? Eu vou encerrar aqui, né? Isso, pode encerrar a gravação. Tá bom. Tchau, gente. Tchau.